Oi, Felipe! Olá, gente, tudo bom? Boa Boa noite. Eu não tinha noite, recebido o seja convite, eu muito estava assistindo. bem-vindo. Tudo bem? Tudo Eu estava jóia? assistindo, não vi o convite. Tudo bom? Você estava só pescando aí a live. Isso, estava observando como estão as coisas. Muito obrigado, Mara, pelo convite. Eu acho que é um tema muito relevante e que merece ser mais explorado, né? Com Uma certeza. coisa importante é que assim, existe uma ênfase de fato quando você fala em intervenção precoce, né? E há um corpo de dados que apontam o porquê ser tão relevante falar sobre isso. Porque, de fato, o prognóstico ele é muito Muito melhor. mais muito feliz, né? Então, quando você faz intervenção precoce, de forma transdisciplinar e orientado por evidências, né? A gente fala que é literatura baseada em evidências, intervenções baseadas em evidências, traz um corpo de prognóstico muito mais atrativo, né? Com E uma certeza. coisa importante também, quando eu vou falar sobre autismo na vida adulta, nós temos que saber também quem foi essa criança autista, né? Aham. E quais situações de ensino ela passou e quais são e qual é a história, quem é aquela pessoa, isso é muito importante, né? Quando a gente conhece, vai trabalhar com a criança, trabalhar com qualquer pessoa, você tem que saber qual Tem é a que repertório conhecer daquela pessoa. quem é essa pessoa. Felipe, Isso, eu perfeito. é que te Oi. agradeço imensamente você estar conosco essa noite. Até porque eu coloquei lá no grupo, né? Gente, eu preciso de um psicólogo ou um terapeuta que trabalhe com adultos, porque aqui muitas famílias e de diversos têm filhos de diversas idades, e professores e profissionais. E realmente a gente sempre fala, ou fala mais de crianças do que de adultos, porque a gente trabalha mais, apesar que eu faço um trabalho voluntário hoje na Pestalozzi, aqui de Uhum. Brasília, e o Excelente, nosso, excelente. o nosso menino mais jovem tem 24 anos. Então, a gente entrou agora também nessa seara. Estou estudando muito sobre envelhecimento ativo das pessoas com Uhum. TEA. A gente tem uma Certo. proposta aí bem bacana também de cursos nessa área, mas experiência é importante para dar esse suporte, aliás, aliado às teorias, às práticas baseadas em evidência. Então, teoria e Isso. prática se entrelaçam. Na semana retrasada, a gente falou sobre aquela última publicação das 28 práticas baseadas em evidência para as pessoas com Uhum. TEA. A gente convidou aqui uma das psicólogas que traduziu, né, esse artigo. Enfim, a gente Sim. procura, da melhor forma possível, compartilhar os conhecimentos com as pessoas. É essa a nossa proposta aqui. Então, gostaria de agradecê-lo mais uma vez. Vou apresentá-lo e depois você pode ficar à vontade com as Ok. pessoas. Eventualmente, eu vou abrir os comentários para ver se tem alguma pergunta, mas você Excelente. pode seguir aí o seu roteiro, tá bom? Mais uma vez, muito Pronto, excelente. obrigada. Felipe Vanderlei é bacharel em psicologia pela Universidade Federal do Vale do São Francisco, mestre em teoria e pesquisa do comportamento pela Universidade Federal do Pará, foi professor substituto na Universidade Federal do Ceará, campus Sobral, nas áreas de análise do comportamento e avaliação psicológica, experiência em aba no tratamento de sujeitos com desenvolvimento atípico e no ensino de aba em instituições de ensino superior. Atualmente é psicólogo supervisor no Núcleo Desenvolve, em Natal, Rio Grande do Norte. Mais uma vez, muito Isso. obrigada, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, obrigado também a todas as pessoas que estão assistindo. Eu gostaria muito, viu, Mara, que você pudesse trazer as perguntas, que a gente pudesse trazer soluções ou respostas às Ok, pessoas então eu e vou deixaria deixar também um pouco aberto. mais rico, deixaria também mais rico o diálogo, né? Gente, eu sou Felipe, sou baiano, faço parte da tradição de novos nordestinos que trabalham com análise do comportamento. Vim na universidade, eu tive a oportunidade de trabalhar com bons analistas do comportamento, fiz mestrado na UFPA e trabalho desde 2010 com pessoas autistas, né? Como todo mundo começou, a gente começa sempre trabalhando com intervenção precoce, né? E por isso que existe uma ênfase, uma formação enquanto mercado até
para esse tipo de serviço. Mas é muito comum chegar também pessoas autistas adultos. E as pessoas perguntam, e agora? Vou fazer o quê? Né? E isso é bom a gente ter esse norte, esse debate, essa conversa, popularizar esse assunto para diminuir a distância do conhecimento. Né? Aham. Hoje em dia, eu falo que o conhecimento está em nossas mãos. Né? O Sim, celular, que você tem acesso a várias fontes literalmente, né, Felipe? Oi? Literalmente Literalmente está nas nossas mãos. literalmente os conhecimentos está em nossas mãos. Então, a gente diminuir essa barreira é muito importante. Por que eu falo isso sobre o conhecimento? Nós temos que procurar todas as práticas que são baseadas em evidências. Você falou isso mais cedo, sobre as práticas que já têm o aval científico. Por que isso? Quando ele trabalha com público autista, nós trabalhamos com um público que vem de uma família que já está fragilizada com toda a situação da vivência com esse público, né? Então, nós temos que nos basear sempre em práticas que mostram seriedade, que tem um método, uma pesquisa, que tem dados que aponte, né? Certo? Uma coisa importante, a gente fala muito da criança autista, é bom lembrar que isso é um vídeo de uma mãe, uma vez, olha, meu filho vai crescer e ele não vai deixar de ser autista, e é verdade, Uhum. né? O autismo, ele faz parte de uma condição da neurodiversidade e é uma condição permanente, né? As pessoas autistas falam, eu nasci autista, eu cresci autista e eu irei morrer autista, né? Então Uhum. isso é muito importante. E por que isso é importante? Porque o dado da intervenção precoce, o que essa criança passou na sua infância, vai ser determinante para quem ela será enquanto jovem, enquanto adulto. Por que isso? Se eu trabalho com um jovem que recebeu intervenção comportamental, por exemplo, que a literatura especializada aponta como uma intervenção de maior grau de sucesso, então eu, como terapeuta, eu sempre vou orientar práticas baseadas em evidências. Né? Uhum. A família pode escolher qualquer tipo de prática que faça sentido para ela, mas nós, enquanto terapeutas e profissionais, temos um compromisso ético Sim. um compromisso de ofertar um serviço que é baseado em dados que vai falar, olha, isso tem um grau de sucesso ou não, né? Por que isso? Tem um dado muito importante, né? Existe duas variáveis, que é a idade cronológica e o repertório comportamental, certo? Eu sou Felipe, eu tenho 32 anos, essa é a minha idade cronológica. Mas em algumas áreas, eu posso ter um repertório equivalente, compatível de uma pessoa de 25 anos, ou de uma pessoa mais jovem, de uma pessoa mais velha, né? Então, o que acontece? Uma intervenção precoce vai trabalhar, principalmente, em habilidades pré-requisitos e essenciais para aquela pessoa. Aham. Tanto para estabelecer repertório, que muitas pessoas chamam de repertório de base cognitiva, né? Tanto como repertório de autonomia, né? E cada currículo baseia um pouco de cada área específica, depende muito da criança. Então, eu posso trabalhar com um jovem autista que ele tenha idade cronológica de 30 anos, ou de 20 anos. Mas quando eu faço testes e, por exemplo, o IMAP, né, não é o mais usual para adulto, porque ele é um protocolo que é utilizado para pessoas de até 4 anos, neurotípica, mas que você utiliza também para jovens autistas por conta desses déficits comportamentais e dos excessos comportamentais. Mas bora pegar o VMAP, por exemplo. Eu posso ter um rapaz de 12 anos e apliquei o VMAP e ele tem um repertório nível 2, que é compatível com a criança de 2 anos e 6 meses, por aí. Então, você consegue observar a defasagem etária, né? Uhum. E isso nos mostra, a avaliação nos mostra quais são os déficits comportamentais e quais são os excessos. Né? A gente não pode, de forma nenhuma, estigmatizar pessoas autistas por ser adulto, que ela vai ser um autista de alto funcionamento, com muitas aspas, né? Uhum. É muito comum a gente utilizar, meu filho autista é leve, como se o autismo leve não trouxesse desafios, né? Como o Até mesmo autismo pelo DSM-5, né? A gente isso, sabe que são 3 níveis, pelo menos. Dentro isso, tem uma diversidade, mas em todos três a pessoa precisa de apoio, né? isso, a nível de Então apoio, vai perfeitamente. vai do mais leve passando ao moderado ao grave. Eu até falo muito isso aqui. Por isso que a gente tem essa Isso, palavrinha espectro, que é uma palavra que não é muito isso, comum, mas ela diz de toda essa multidiversidade que a gente tem aí dentro do TEA. Ou em maior ou menor grau, a pessoa vai precisar de apoio em alguma determinada área ou em um determinado momento da sua vida, né? como nós também, né? Sim. Como nós também precisamos de tutores, de professores, de educadores, de psicólogos, né? Faz parte Uhum. da nossa existência.
né? Agora a gente conseguiu identificar quais são os níveis de suporte mais específicos para cada pessoa dentro do espectro, né? Quando a gente fala espectro, a gente fala de uma diversidade tão grande, né? Então a gente não traz fórmula pronta, né? Tudo depende muito da avaliação inicial que vai mapear esse repertório da Ah, você pessoa falou a dentro dos... palavra-chave, É avaliação. isso, isso. Então, o E tem protocolos adulto, como específicos. você falou aí, para a pessoa adulta não se tem, claro, não tem os marcos do desenvolvimento, porque é desenvolvimento infantil, mas também não chega a ter nenhum instrumento para avaliar. Eu, Tem instrumentos, sim. sim. Quais são os instrumentos que a gente utiliza? Depende muito do público, certo? Aham, Por exemplo, bora pegar um sujeito hipotético, tá bom? sim. Bora trabalhar com hipóteses aqui, né? É um rapaz que ele tenha 15 anos, mas que ele tem um alto comprometimento. Ele precisa de um alto nível de apoio, um alto nível de suporte, que muitas pessoas enquadraria dentro do autismo grave, Aham, né? Eu vou utilizar um protocolo que é o não, é o Essential for Living, que ele é focado em ensinar repertório que é essencial, o básico, o essencial para que ele consiga ter um mínimo de autonomia, né? entendi. E agora bora pegar um outro extremo, digamos assim, do espectro, né? Uma pessoa que é verbal, sabe? Tem um verbal fluente, tem um bom repertório de falante, de ouvinte, sabe relações simbólicas, mas que, por exemplo, não sabe entender a dinâmica social, as habilidades sociais, como é que é essa dinâmica, né? Nossa cultura é muito interessante, né? Aham, Eu sou baiano, mas estou no meu quinto estado. Então eu consigo observar como a cultura muda, né? Como o que se espera de você muda. E uma pessoa com autismo não vai entender um pouco isso, né? Um pouco dessa dinâmica, até da hipocrisia das pessoas, aham, né? Eu trabalhei com um caso que é bem assim. Olha, é interessante, né, mãe? Você falando, quando eu tô com você, as pessoas falam comigo. Quando eu estou sem você, a mesma pessoa não fala comigo. E não consegue entender essa dinâmica social, aham, né? Se a pessoa fala, olha, eu vou te ligar mais tarde, existe a chance dessa pessoa ficar do lado do telefone esperando a ligação, aham. né? Eles são muito Olha, eu sou baiano. Na literais Bahia, se alguém... também. E Oi? eles são muito literais. E a nossa E existe língua, essa... assim, a nossa língua, questões culturais também, tem muita subjetividade ali. Isso. Até a questão mesmo das expressões faciais, eles dizem que é complicado eles É entenderem. complicado. Né? A É. gente tem uma Existe até um pergunta. termo para... A Pronto, gente vá. vai aguardando para fazer as perguntas depois. Como é que você prefere? Ou a gente Pode, continua? pode, pode mandar as perguntas, porque é tanto papo que é melhor ouvir o que o pessoal tem a perguntar que vai nos direcionando. Então vamos lá. Rogéria Certo. Mendes, obrigada pela sua pergunta. Como proceder se uma pessoa chega à vida adulta sem ter sido diagnosticada? A É pessoa uma não tem o pergunta. diagnóstico enquanto é criança, jovem. Ela vai ter Pronto. quando é adulto. O diagnóstico tardio. Eu recebi uma questão semelhante hoje, né? Quem é essa pessoa, né? A primeira pergunta, quem é essa pessoa? Ela tem um alto nível de suporte? Provavelmente, se chegar até hoje e não ser diagnosticada, é porque ela tem uma vida bastante funcional, né? Uhum. É verbal fluente, provavelmente está trabalhando, né? Uma pergunta importante, ela tá sendo prejudicada de alguma forma por isso, eu procuraria um psiquiatra, um neurologista, né, para poder receber esse diagnóstico, se for necessário ou não, né? Porque o diagnóstico ele é bom para ter acesso ao serviço. Eu Sim. falo isso, o diagnóstico ele é bom para ter acesso ao serviço e você também, de alguma maneira, as pessoas ficam mais calmas, o autista adulto ele fica Eu mais tenho uma calmo. história bem bacana sobre isso. É, Um casal, né? O cara viveu a vida hum, toda sem diagnóstico, trabalho, tem filho, é casado, enfim. Só aham, que eu acho que a esposa ficava assim, ai, você é meio estranho, você é meio esquisito, você não sei o quê. Aí começou a pegar um pouquinho mais no pé, eu acho que quando a relação fica mais estreita, né? E aí ele isso. foi atrás. E veio todo feliz. Eu sou autista. Quer dizer, para justificar essas esquisitices, vamos dizer assim. Aí diz que o casamento ficou muito bom depois do diagnóstico, vamos dizer. Porque Olha, teve, vamos dizer, aquela esquisitice recebeu um nome.
É como se a pessoa se Entendi. sentisse amparada. E é isso que você está falando. Às vezes as pessoas se tranquilizam com o diagnóstico, né? Mas Olha, é se muito houver comum prejuízo, gente, é essencial que busque, né? isso. Olha, é muito comum as pessoas adultas, quando recebem o diagnóstico de autismo, elas consigam falar, ah, enfim, eu consigo entender porque eu sou tão diferente, ou porque eu não sou adaptado, né? Existe muito essa questão. Mas tem pessoas que levam a vida funcional, tem pessoas que passam pela vida sem saber que é autista ou não, né? Uhum. Isso é muito importante. Olha, o papel para a gente ele é importante para quê? Para você saber quem você é, ter acesso ao serviço. Não muda a pessoa, né, ter o diagnóstico, ao meu ver, né, eu tenho uma visão muito humanista nesse sentido, Sim. né? Então, e assim, até ter suporte de psicólogo, de fonoaudiólogo, de educador físico, todo mundo precisa em algum momento da sua vida, né? Agora, o importante é que se você se sinta desconfortável com o que você está hoje, se você procura ter uma melhor compreensão de si mesmo, é bom procurar um serviço especializado, né? Se for um autista com esse perfil, que é aquele autista que é verbal fluente, que tem relações sociais bem estabelecidas, né? E em algum momento ou outro pode ter um não enquadramento social. Quem nunca passou por uma situação social que você não conseguiu se adequar? Eu considero algumas coisas muito naturais, né? Uhum. Então existe sim, que nem a Isabela Calu, que é a grande psicóloga, escreveu aqui, ó, que há relatos de que quando recebeu o diagnóstico tardio, a pessoa se sente mais calma. Uhum. Então isso é importante sim, né? Eu acho que é importante a pessoa ter acesso a um serviço profissional para tirar suas dúvidas, né? Para ter clareza de algumas coisas, tá certo? Agora, o que é importante nisso tudo, né? A gente está falando de alguns documentos avaliativos. Por que eu Sim. falo isso? Porque algumas pessoas veem um adulto e falam, eu não consigo intervir porque eu não sei por onde começar, né? Primeira coisa de tudo, gente, é saber quem aquela pessoa é, qual é a história daquela pessoa. Qual é a grande diferença de eu trabalhar com uma pessoa de 20 anos e trabalhar com uma pessoa de 2, 3 anos? Existem várias diferenças. A Uhum. principal é que vou ter 20 anos que eu desconheço a história daquela pessoa, né? Eu não sei o que ela viveu, não sei qual é a ontogênese dela, né? Qual é a história de vida dela. Eu não sei por quais serviços especializados aquela pessoa passou, né? Isso é a diferença, além de outras questões biológicas, da neuroplasticidade, e uma coisa muito comum. É muito comum que pessoas autistas adultos tenham passado por serviços de intervenção que foram inefetivos. E também é muito comum que ela, por não ter uma orientação de como ter essas habilidades sociais, né, ela tenha experienciado situações de relacionamento que foi punitivo. Uhum. Então, existe um estigma que fala que autista adulto não gosta de relação social. Não é bem assim, né? Tem algumas pessoas que gostam sim, têm interesse em manter um relacionamento social, interagir, mas não conseguem entender as ferramentas para isso, como funciona a nossa cultura. Então, a nossa área específica da análise do comportamento tem currículos que não servem para orientar que isso é o certo ou errado. Não é um modelo capacitista para falar que é Uhum. assim que as coisas funcionam, mas olha, tem esse conhecimento aqui que ele pode ser útil. Você quer conhecer? Uhum. Uma coisa muito importante, gente. Se o autista adulto não quiser fazer intervenção, ela está fadada ao fracasso, certo? Toda a literatura aponta a isso. Quando você trabalha com criança autista pequena, é muito comum que os tutores, o pai, a mãe, os cuidadores orientem isso, né? E é muito comum na vida adulta que os pais e as mães sintam essa necessidade do filho querer fazer a intervenção. Eu tive uma intervenção que foi muito ruim, frustrante, porque a criança, o jovem, criança, o hábito, o jovem não queria intervenção, né? Uhum. Mas a mãe porque queria. E eu via que não dava certo, eu estava entendendo que ele não estava motivado, ele não estava sensível a querer ver aquilo. Então, houve várias barreiras que fizeram com que o atendimento não seguisse adiante. Ó, o que acontece? Muitas pessoas têm interesse tem relacionamento social, mas foi punido durante sua vida, que faz com que busque isolamento. Outras pessoas tem interesse e quer saber, mesmo com toda a história de punição, digamos assim, ela tem interesse em querer se relacionar socialmente. E tem pessoas que estão muito bem onde elas estão. Uhum. Entendeu? Que, olha, eu estou aqui isolado socialmente, eu não tenho interesse. Pois é, por Eu vou isso que intervir você nessa disse que pessoa tem se que ela não quer. conhecer. Porque às vezes a É, gente quer colocar os nossos parâmetros na vida do outro. O que a excelente. gente acha que é bom para a vida do outro.
E aí, quando você Excelente. se aproxima desse outro, você vê que realmente não é bem isso, né, que ele quer. Isso. E aí é o que você falou, se você não tem uma pessoa aí do outro lado que não se interessa, não adianta, né? Você vai poder vai fazer mil coisas e não vai atingir realmente, porque a Isso. pessoa não tá afim, né? É. Toda relação de ensino tem que ser movida pela motivação, né? Ela tem que tem que ser uma relação de ensino interessante e que não seja punitiva, né? Então, e que considere aquela pessoa como um indivíduo único. Eu não posso pegar um currículo de ensino que funciona para o João e jogar para José, né? Uhum. Eu, quando trabalho como supervisor, já tive a experiência de ver currículos de ensino que eram iguais, Copia e semelhantes. cola. E copia e cola. E quando você vê a avaliação, aponta dados bem diferentes. Certo que a gente tem que começar de algum lugar. A gente começa para analisar quais são as preferências daquela pessoa, começa para saber como é a rotina, começa sabendo quem é aquela mãe, quem é aquele pai, né? Mas cada pessoa é única. Então, a avaliação parte muito desse pressuposto. Eu saber quais são os déficits, quais são os excessos. E uma avaliação com pessoa adulta é uma avaliação que é bem mais demorada, Uhum. Aí eu né? ia te Por... perguntar isso, porque, por exemplo, a criança já é difícil, assim, em alguns casos, principalmente aquele que está mais ali no leve, né? Você tem que ser um profissional bem experiente para poder, vamos dizer, fechar o diagnóstico, já que ele é clínico, né? A gente precisa Isso. observar. E eu sempre Não falo tem um exame isso de aqui. sangue que deu resultado, né? Não é qualquer pessoa que vai conseguir avaliar. Tem que ser um profissional que realmente entenda de desenvolvimento Isso. humano, de atrasos, de ideia, enfim. Mas e o adulto? Por exemplo, se o adulto chegou até a fase adulta sem diagnóstico, provavelmente ele deve ser leve, porque ele se adaptou ali de alguma forma, bem ou mal, ele conseguiu chegar ali. E aí, como Uhum. é que a gente faz um diagnóstico de adulto? É. Olha, uma coisa interessante que você falou, né? A gente acredita hoje, em 2020, né, que uma pessoa chegou até essa idade sem o diagnóstico é porque passou despercebido, né? Mas, olha, se você pegar, eu tive uma experiência de me relacionar nessas conversas com famílias, né? Que a mãe falou, uma mãe idosa já. Eu fui saber que meu filho era autista, ele com 33 anos, e ele não era autista leve, viu? Ele era um autista que precisa de alto nível de suporte. Por que demorou tanto, né? Porque não está tão sensível como está hoje. Os dados mais atuais apontam que de cada 54 crianças nascidas, um é autista. Uhum. Né? Esse dado não é um dado brasileiro, claro. O dado brasileiro vai surgir ainda, entrar nesse processo ainda. Né? Mas eu imagino assim, imagina para a mãe ter uma pessoa, seu filho ao seu lado, e 33 anos e passar no escuro. O que essa pessoa viveu, né? Então, assim, há pessoas que não têm o diagnóstico por passar despercebido, né? Tá bem no... questões, detalhes, né? Digamos assim, né? Então, não salta tanto aos olhos, digamos assim. E até porque o autismo não tem rosto, né? Ele Uhum. não é uma questão sindrômica. Se É. você, o autista pode passar por Que é outro você, se ele problema não te... também, né? Ele é Isso. tão E bonitinho, assim, nem parece autista. Quantas vezes olha, eu nem parece fiquei ouvindo autista, é para isso? matar um, viu? É, essa daí é. Eu acho que nem parece autista, enfim, nossos preconceitos, né? Olha, para um autista que tem um alto nível de suporte, é utilizável o Essential for Living, que é um Uhum. protocolo, né? Para autistas, com muitas aspas, severos e não verbais. E quando você tem um autista com um nível de suporte mais que não precisa de tanto nível de suporte, você pode utilizar um protocolo chamado Prepare for Life. Todos são em inglês, gente. Em português não tem, tá? Infelizmente, eu Prepare, espero que venha logo. prepare for É, life. for Life. Eu lhe For mando a life. foto, eu tenho ele aqui. Um ponto importante: existe um protocolo também chamado ABLES. É, E o e tem o AFOS. Waffles também, né? O E eu vou falar do Waffles AFOS é o que agora, eu que o conheço AFOS é o mais. primo do ABLES. Ah, tá. É, é muito, é muito comum utilizar o ABLES para criança e jovens também, que ele é bem interessante. E tem o AFOS. O AFOS, salvo engano, são 6 cadernos de Uhum. habilidades funcionais de vida, de autonomia. Então é muito comum a gente capacitar essas pessoas nesse repertório. Para quê? Porque nós queremos, nosso objetivo como terapeuta não é capacitar a pessoa para ela ser um robô que reaja de maneira padronizada para cada situação, mas que ela tenha em sua história repertório que faça com que ela saiba lidar de maneira autônoma
em diferentes situações, né? Então, eu falo esses protocolos porque, o primeiro, é o que eu tenho maior contato. Os protocolos, de uma forma geral, eles permeiam pelas mesmas áreas, né? Então, você pode procurar protocolos diferentes, mas que vão trabalhar de maneiras parecidas. A diferença de autores, e nos Estados Unidos, tudo é muito mercadológico, né? Tudo vira produto. Uhum. Então, a gente tem que também considerar essas variáveis contextuais, culturais dos Estados Unidos. O ênfase ele é muito amplo. Muito A amplo. Bela está falando aqui. E Trabalha habilidades de vida, trabalha cozinha, trabalha habilidades vocacionais, trabalha situações de perigo, né? Então ele é de comunicação básica, ele é ele bem é amplo e ele é muito abrangente e bom. bem funcional, ele trabalha as questões mesmo do dia a dia. Eu tenho uma questão Isso. aqui que eu vou trazer da Iranilde. Inclusive, Ok. Iranilde, eu vou pedir para você depois entrar em contato pelo direct aí com o Felipe. Tudo bem. Iranilde, ela é mãe de um rapaz de 33 anos. Ele foi meu primeiro estudante autista no ano É 2000, há mesmo. 20 anos atrás. Então, a gente vem meio que acompanhando esse menino. Eu chamo todo mundo de menino. Então, assim, ele já é um rapaz, tem 33 anos, Já é um homem, né? já é um homem, terminou o ensino médio, ele é artista Excelente. plástico, tem altas habilidades nessa área. Uhum. Só que agora, principalmente nesse momento agora de pandemia, de distanciamento social, ele deixou um pouco algumas atividades que ele fazia por conta mesmo do distanciamento. Então, está muito complicado dele ficar em casa o tempo todo, né? E ela sempre me pede ajuda, a gente indica profissionais para pessoas adultas, né? E aí Uhum. eu gostaria, assim, se você pudesse depois conversar com a Iranilde, que é Posso uma sim. pessoa Posso. muito bacana, é uma mãe muito presente e esforçada na vida do filho, mas que nesse momento agora que é complicado. Você tem alguma dica, alguma orientação meio que geral? Claro que você não conhece, Pronto. né? Isso é. Iranilde, me procure depois, que o que eu puder contribuir, viu? Eu acho que a informação ela está aqui para unir as pessoas e diminuir a distância, a escuridão do desconhecimento. É uma coisa importante, é assim, é que como eu não conheço ele, eu tive um relato de 1 minuto falando sobre ele, não vou poder me aprofundar. E até se eu atendesse ele, tem demandas que você precisa de meses para poder compreender e Sim, entender o que está acontecendo. Olha, dados apontam que esse isolamento social está afetando bastante as pessoas, autistas ou não. Né? Houve uma mudança drástica no nosso convívio social, houve uma mudança drástica em nossas rotinas e houve cada vez mais essa imersão utilizando recursos tecnológicos como mediação social. Né? Tanto é que nós estamos aqui hoje utilizando, você está em Brasília, né, sim. Mara? E eu estou aqui, estou em Natal, e nós estamos conversando. Tem um lado bom na coisa, como sempre, também tem um lado ruim. O que eu vejo mais comum, que eu acho que poderia ser interessante, é muito comum com o isolamento social a rotina das pessoas ficarem mais empobrecidas, né? Uhum. E tem um conceito chamado enriquecimento ambiental, que é você aumentar acesso a reforçadores daquela pessoa, né? Esse engajar em situações que são mais reforçadoras, construir uma rotina junto com ele, planejar uma rotina pode ser útil. Há várias possibilidades. Me procura depois, que a gente pode Aham. conversar melhor sobre isso, para eu entender. A tecnologia, sim, para isso, mas nem toda tecnologia se aplica a A ou a B. Né? Você tem que pegar. A gente não está aqui para reproduzir literatura. A literatura ela nos orienta de forma muito forte. Não existe intervenção Aham. comportamental sem ter um procedimento, um autor ou um dados que nos apare, certo? Uhum. Mas nós temos também que personalizar para a realidade daquela pessoa, para a cultura daquela pessoa. Tem intervenções que ela tem alto grau de sucesso, mas a adesão familiar é muito baixa. Então, eu não vou fazer isso. Se Isso. eu entendo que a cultura familiar não vai conseguir fazer aquele momento, por não estar no momento dela, Aham. né? Eu Tem brinco tudo muito aquilo que assim, a gente já falou, né? Tem a é, diversidade da pessoa e da família também nesse momento, que a gente vai ter que isso. ajustar, né, Felipe? Com certeza. Então, isso é muito importante. Eu queria também retomar agora aqui
O porquê é importante de falar do autismo na vida adulta, né? Nós falamos muito na infância, já reafirmamos o porquê disso, mas por que eu quero falar desse público específico e por que as pessoas têm que estar sensível a esse público? Primeira coisa, seu cliente pequeno vai crescer, né? Essa é a primeira coisa. E nós temos que estar preparados, enquanto profissionais, para absorver essa demanda e prestar um serviço com qualidade. Uhum. Né? Eu não posso pegar um currículo de uma criança de 3, 4 anos e aplicar para uma rapaz de 15. Não tem nem noção, não tem nem por que fazer isso. Né? Não tem nem porquê. E isso acontece. E é lamentável porque isso acontece. Né? Olha, 35% dos autistas adultos precisarão de um alto nível de suporte durante sua vida, certo? 87% desses autistas adultos vivem com pai e cuidadores, mora com pai e mãe. Uhum. Todos os autistas que eu trabalhei moravam com pai e mãe. Entretanto, apenas 22% querem morar com o pai e com a mãe. Todos os autistas que eu trabalhei moravam com o pai e com a mãe e todos eles Queriam queriam ser morar independentes, sozinhos. queriam carregar a sua vida, É. né? Viver sua vida. E assim, então o que acontece? Outro ponto importante: 67% das pessoas autistas já sofreram algum tipo de abuso, discriminação ou sofreram fraude, Olha, né? é um Então, número nós bem temos grande. 65%. grande, 67%. 67%. Muito grande. Esse dado Muito é grande. importante. Olha, eu já tive casos de pessoas autistas que autismo leve, desses leves, né, que o pessoal fala, que passa despercebido, que já pegaram empréstimo para outra pessoa. Uhum. A pessoa, me empresta um dinheiro, bora ali fazer empréstimo de dinheiro e ir embora. E não sei como o banco permitiu, mas já aconteceu isso, Uhum. né? Então, é muito comum essas pessoas sofrerem bullying, é muito comum essas pessoas sofrerem de fraude, sofrer de má fé. Uhum. Um dado, As um pessoas dado muito. usarem a pessoa com TEA, porque muitas vezes passa por aquilo que a gente já falou, por essa intersubjetividade, né? Esse Isso. entendimento ali de todo um contexto. E às vezes ele está tão afim de ter um amigo que esse amigo é a pessoa que vai usar, né, da boa fé dele e vai usar e abusar da boa fé dele. E ele vai É. se sentir todo feliz porque tem um amigo. E o amigo tá ali passando a perna nele, né? É. Ó, um dado importante: no Brasil não tem esse dado, né? No Brasil está construindo agora esses dados. Isso é importante, o movimento eu acho que é importante, né? Eu acho que pior que não ter é não ter e não fazer nada. Nós estamos fazendo nossa parte, né? Nos Estados Unidos é muito comum que pessoas autistas são presas por assediar outras pessoas, né? Por não ter conhecimento das regras sociais de como é esse relacionamento afetivo amoroso, Uhum. né? E nós temos currículo que fala, que aponta, que você ensina, operacionaliza, né? Um checklist de quando aquela pessoa tem interesse em você afetivo, amoroso ou não, para você Uhum. não assediar. Quando aquela pessoa tem interesse em estar com você por ser seu amigo ou não, né? Tudo isso pode ser mais claro se utilizar histórias sociais, videomodelação, né? Então, tudo isso são procedimentos que auxiliam essa pessoa a compreender melhor esse ambiente que é tão dinâmico, né? Porque, Uhum. olha, você, Mara, você aqui está um papel social, você está como um profissional, né? Se você está com sua família, já é outra Mara. Uhum. É a Mara, né, que é filha, é a Mara que é mãe. Então nós somos tantos, Uhum. né? E as pessoas autistas, um dos papéis é eles compreenderem que as pessoas são múltiplas. As mesmas pessoas, a depender do contexto, do ambiente, pode assumir papéis sociais, ser atores diferentes, Uhum. né? Por exemplo, se eu for para a igreja, eu vou ter um comportamento diferente, né? A gente fala que essa história de condicionamento, que o ambiente, tanto físico como social, ele dá pistas de como Sim. nós devemos Uhum. socialmente nos comportar. Isso a partir de um recorte da história, né? Por exemplo, se eu for o Brasil de hoje, não é o mesmo Brasil de 50 anos atrás, né? O Uhum. que é socialmente correto ou não, o reprovável são diferentes. Isso varia de cultura para cultura, de local para local, né? Outro dado importante, anota aí, Mara, que é importante. Tô anotando. 85% das pessoas autistas sofrem com problemas psiquiátricos. Ah, isso. Os maiores são crise de ansiedade, depressão.
Uhum. A taxa de suicídio de pessoas autistas adultas é muito alta, Uhum. infelizmente, por conta de que ela não consegue saber o que é que eu faço de errado, por que as pessoas não me aceitam, né? Essa, meu Deus, por que eu não consigo estar compatível com o que as pessoas esperam, né? E essa pressão nossa para que as pessoas continuem sempre sendo compatíveis com o que espera, eu acho um desserviço. Eu acho que Uhum. nós Uhum. devemos valorizar a pluralidade. Se eu Isso. conheço uma pessoa autista adulto que ela não tem interesse nenhum em receber intervenção, o meu local é respeitar o espaço dela, Uhum. né? E a Porque gente intervenção, tende a enquadrar todo mundo, querer que todo mundo se comporte mais ou menos do mesmo jeito, age mais ou menos da mesma forma, né? A gente tem uma pergunta isso, bem bacana aqui, Felipe, da Zulene excelente. Costa. Quais pontos visíveis do comportamento de um adulto que nos traz um alerta para o diagnóstico de autismo na vida adulta? Porque a gente Pronto, sabe que criança tem os marcos do desenvolvimento. A gente está falando isso aqui o tempo todo. E o certo. adulto não tem mais esses marcos. Mas aí É, tem esses instrumentos, por exemplo, né? Ó, uma coisa interessante é que o tripé que suporta o autismo, ele tá por todo infância, juventude, adolescência, vida adulta, e um tema que a gente fala tão pouco, o autismo na velhice, né? Pois A gente é, tem que estou estar estudando sensível, agora. Interesse né? Tem que vegetativo de falar tão pessoas com pouco. TEA. Não, nós não Qual é o temos tripé? literatura em português, para você ver. Isso, mas isso no futuro eu espero que a gente sane, já que está tendo uma procura tão grande por conhecimento, né? Eu fico É, feliz por isso. nós estamos aí trilhando esse caminho É. também. Graças, né? E qual é o suporte, qual é o tripé, né, que a gente fala do diagnóstico? Déficit em interações sociais, né? Déficit na linguagem e comportamento estereotipado. Eu posso utilizar também o que o DSM traz como norte para eu ver se essa pessoa tem comportamentos que se enquadra no autismo ou não. Vale ressaltar que o profissional de saúde, é, psiquiatra, neuropediatra, quando é criança, tem um papel muito forte nesse diagnóstico, né? É, quais são os. Primeira coisa, não é por ser adulto que os sintomas ou as características, né? A comunidade autista, ela está retirando cada vez mais o termo sintoma. Está Uhum. utilizando cada vez mais o termo característica para poder apontar pelo caminho da neurodiversidade, que é uma linguagem que eles apontam com uma pluralidade da pessoa, né? Agora, o que a gente pode observar com cuidado, assim, né? Primeiro, cada pessoa é única, cada caso é único. Mas avaliar as relações sociais, o contato visual, né? Avaliar também é muito comum os STEAMs, que são movimentos repetitivos, com brinquedos algumas vezes, né? Que tem função de autorregulação muitas vezes, né? Então, é necessário ver esses sinais. Se a pessoa for um autista de alto nível de funcionamento, esses sinais são mais sutis, né? Mas se for uma pessoa que está no laudo, que precisa de um nível de suporte muito alto, eles vão estar muito mais agravados, que é um comportamento muito forte estereotipado, né? Um déficit muito grande na linguagem. Muitos autistas, casos severos, têm déficits cognitivos intensos, né? Então são esses dados, né? Uhum. Agora, quando o autista ele é adulto, verbal, vocal, simbólico, muitas vezes a queixa maior é de não se sentir enquadrado no ambiente, né? Uhum. Ele se culpa por não conseguir ser o que as pessoas esperam que ele seja. Isso é muito comum. E é comum que essa pessoa procure um psicólogo para fazer uma Isso. clínica tradicional e a partir Uhum. disso vem a suspeita e encaminha para outros profissionais, já que uma intervenção bem-sucedida ela não está na mão de um profissional apenas. Ela tem que ser transdisciplinar. Vários Uhum. profissionais e que eles se coordenem, que eles conversem, né? Isso é difícil, né? É. Que um Mas eu falo profissional assim, isso é importantíssimo que você está falando, porque a gente indica também para crianças, né? Não é Isso. porque, por exemplo, encaminha para um neuropediatra. Eu já vi neuropediatra pedindo para esperar uma criança Isso. com atraso de linguagem significativo. E a gente sabe que Isso. a espera, ela realmente prejudica. Se você esperar, por exemplo, a próxima consulta seria daqui 6 meses. 6 meses para uma criança é muito tempo para todo Com mundo, né? certeza. Às vezes a gente se livra por um segundo. Então, assim, o tempo ele é valioso. Então, a gente sempre indica que as pessoas procurem profissionais que conheçam de desenvolvimento humano, de transtorno do espectro autista. E se não for,
tudo bem, ótimo, mas você estimulou, mas você fez a sua parte, Isso. mas você buscou ajuda, né? Mara, você trouxe um ponto muito importante. É muito comum isso, não só no Brasil, de pedir para esperar um pouco mais, né? E eu conheço até casos de pessoas próximas que me procuram, eu falo, e a família fala, não, vou esperar um pouquinho mais. A gente fala, não é recomendável, né? Olha, uma coisa é certa, o movimento está muito mais comum de você dar o diagnóstico. Fala, família, não está fechado, mas eu estou dando um diagnóstico aqui para você ter acesso ao serviço de saúde, para a gente não perder tempo. E uma coisa certa, se você procura profissionais gabaritados, que tenham experiência, que tenham um olhar humano, não vai fazer de serviço nenhum. Né? Uhum. Vai estimular mais a comunicação, estimular áreas do desenvolvimento que é muito importante. Então, esperar para quê? Né? Uhum. Esperar por quê? E esperar até quando? Até 6 meses? Né? Então é isso. Esse movimento, pelo menos na minha área de atuação, do lado clínico, está cada vez mais reduzido, está muito mais, o Ainda diagnóstico é bem, mais né? rápido. É. Eu fico feliz por isso, porque é um tempo que está conseguindo ter acesso àquela criança e também ter acesso àquela família. Porque, assim, é muito comum, se você quer modificar o comportamento de uma pessoa, provavelmente você vai ter que modificar o comportamento de outra pessoa, né? Uhum. É Tanto na vida verdade. adulta quanto na infância. É muito comum que a família também precise se observar e entender qual é a sua parcela de responsabilidade naquele processo, naquele Uhum. episódio social. O que é que eu tenho que mudar? Tem uma frase que é bonita que é assim, ó, qual é a minha parcela de responsabilidade da culpa que eu queixo? Da culpa que eu, daquela queixa. Né? Eu tenho uma Uhum. queixa, mas vem cá, qual é a minha parcela de responsabilidade nisso? Né? É muito comum de atribuir sempre responsabilidade aos outros. Então a gente Uhum. tem que olhar para si e saber o que modificar. Até porque, por exemplo, se a gente está falando de envelhecimento, essa família também está em envelhecimento, né? Sim, Então, isso. assim, a gente precisa também pensar nisso. E a literatura nos mostra muito que uma das, vamos dizer assim, das angústias das famílias é justamente essa. E se eu faltar amanhã, né? Quem Isso. vai cuidar do meu filho? E aí, uma coisa bacana que você falou, e eu gostaria de ressaltar, porque nosso tempo também já está acabando, mas é a Passar questão da rápido, né? autonomia. Então, Isso. assim, não importa a idade do seu filho. Não importa. Ele pode ser bebê ou ele pode ter 33, 50 anos, a idade que for. Trabalhe a autonomia. Autonomia no Isso. sentido de dar aí uma qualidade de vida para ele, para você e para toda a sociedade. Então, Uhum. a Isso. gente não vai poder trabalhar tudo, né? Você falou aí de alguns instrumentos que eu nem conheço, mas, por exemplo, eu conheço o Eiffels. Você não vai Sim. trabalhar Os 6 cadernos. de coisa com uma pessoa. É muito, gente, vocês não têm, eu não contei, não, mas é muita coisa. Você não vai trabalhar tudo isso, mas você vai olhar para esse indivíduo, para esse sujeito, para essa pessoa, para esse ser humano que está ali na sua frente, com ou sem diagnóstico, ele é um ser humano. O que ele precisa nesse momento? Vamos aqui avaliar. Ah, olha, ele precisa Uhum. de 1.000 coisas, mas eu não vou trabalhar 1.000 coisas. Vamos trabalhar 3 coisas? Então, dessas 1.000, vamos selecionar 3 para esse momento, para essa pessoa, né? Eu acho que é por aí, né, Felipe? Olha, tem um treino até que no Brasil traduziu de uma maneira que não é muito correta, que é o treino de respostas pivotais, que seria melhor adequado se fosse treino de respostas essenciais, né? Ah, repete aí, esse Trabalhar eu vou muito anotar. treino de respostas essenciais. O que é Essenciais. essencial? Muitas vezes eu trabalhei em uma casa, muito tempo atrás, que a família falou assim: eu quero que o filho toque piano, né? Aí eu falei: olha, realmente é uma habilidade sofisticada. Quais são os pré-requisitos para ele executar? Porque se eu pego uma habilidade muito sofisticada e queiro ensinar ela de cara, provavelmente vai ser o quê? Vai ser aversivo porque eu estou desconsiderando o que a pessoa precisa saber e quais são os pré-requisitos. Eu tenho que ensinar um essencial, porque o Exato. essencial ele abre portas para comportamentos mais sofisticados, né? Uhum. Como é que eu quero ensinar a criança habilidades sociais, o jovem, se ele tem um déficit muito grande de contato visual, que é uma resposta Uhum. essencial, que é um pré-requisito. Então, nosso objetivo é fortalecer os pré-requisitos porque esses pré-requisitos eles chamam behavioral cusp. Ele abre É. portas para Adoro. outros, Menino, né? adoro, adoro essa palavra. Adoro. Gente, quando eu aprendi, eu só ficava falando cúspides.
É Comportamento isso. cúspides, eu acho bonito. Mas é Isso. isso que o Felipe está falando. São os comportamentos que vão embasar os outros. Não adianta. Eu, por exemplo, sou professora. Falo assim: não adianta nada você dar um lápis na mão do menino. Se ele nem senta, se ele não olha para você, se ele não te Isso. imita. Então, assim, para que esse Olha, lápis está chegando agora na vida dele? Não faz é, sentido. você trouxe algo que eu acho muito interessante, né? A gente está muito baseado, algumas vezes, as famílias tomam decisões a partir das expectativas que elas nem percebem que foram criadas por uma sociedade, Uhum. né? E tem um livro da Camila Gomes, que é esse de leitura, ela é de Minas Gerais, é um livro que Eu todo mundo que vai tenho. ensinar tem que ler É aquele livro. ensino de leitura para pessoas com TEA, é alguma coisa assim. Isso, eu tenho ele aqui. O que é que ela fala? Ela fala, adianta eu querer ensinar uma leitura para um rapaz de 20 anos se ele não tem as habilidades funcionais mínimas, né? Uhum, O que é essencial? O que é pré-requisito? Outra coisa, é muito comum, isso faz parte de quem é professor sabe, né? Eu também trabalho com educação para pessoas neurotípicas. E é muito comum que não exista leitura com compreensão. O que é uhum, isso? Eu sei escrever, eu tô lendo, mas eu não sei que relação simbólica tem aquela palavra tem. escrita com o mundo real, Uhum, né? é Então, por verdade. exemplo, se eu quero ensinar uma criança a ler e escrever, eu tenho que trabalhar habilidades motoras, grafomotoras básicas, eu tenho que trabalhar relações de identidade, relações de semelhanças, relações de arbitrariedades, para a Uhum, partir disso, essa criança ter o pré-requisito, o repertório, para ela ter a leitura com função, a é. leitura com compreensão, para ela ter a escrita com compreensão. Porque às vezes Então a a gente quer gente, chegar só lá no objetivo e não vai dar, né? Felipe, às vezes, quer Felipe, chegar no Felipe, gol sem passar pelo meio de campo, sem passar por nada. foi tão bom te ver e te Obrigado, conhecer. adorei. Mas assim, a gente não falou nem uma pitadinha. E eu gostaria, assim, já de deixar aqui de público, além do meu agradecimento, o meu Uhum. convite para uma live futura. Eu vou pedir para Ótimo. as pessoas deixarem as perguntas. Eu posso até fazer um banco de perguntas e passar para o Excelente. Felipe anteriormente. E Eu gosto da surpresa. se você assim, tiver essa disponibilidade para voltar Tenho uma outra sim. vez. É só marcar com antecedência e te organiza, que nossa vida é tão corrida, né? Mas é Sim. um espaço que eu adoro, espaço de fala, eu gosto de conversar bastante. Então, E eu e gostei umas vezes muito de também. te conhecer. Muito obrigada. E, obrigado. A gente tem que fazer um serviço de conseguir levar conhecimento sem que ele seja duro, aquele conhecimento muito, né, que você consiga traduzir, trazer humanidade para tudo isso que é muito importante. Muito Muito obrigado bom. pelo convite e até a Nossa, próxima. Já vai cair, né? já daqui a pouquinho. Mas assim, te agradeço muito, viu, Felipe? Foi um prazer te Obrigado. conhecer. E eu vou entrar em Excelente. Que bom. contato para a gente marcar uma próxima live, tá bom? Eu Ótimo. desejo Fico no todo aguardo. sucesso para você, que você tenha assim um excelente trabalho aí com seus adultos. E vamos trocando também. Eu estou estudando sobre essa fase adulta, sobre o envelhecimento, Excelente. e a gente pode trocar figurinhas também sobre isso, tá bom? Ótimo, ótimo. Você Gente, tá boa cheio de fãs noite. aqui, viu? Ó, que coisa boa. Fico feliz. Fico feliz, viu? Mara, precisando é só chamar pessoas que quiserem algum tipo de informação, me procure. Eu acho que é nosso dever enquanto profissional sempre prestar informações de qualidade. Então, em um contexto que existe de pós-verdade, né? Existem tantas Uhum. especulações do que é Isso. certo e o que é errado. A gente utiliza sempre o norte e a ciência, que eu acho que é um caminho muito interessante para a gente se desenvolver como pessoa e como cultura, tá certo? Ai, muito Eu acho que obrigada. Ó, seus fãs. Aí fica curtindo aí seus fãs. Obrigada, olha, coisa boa. pessoal. Tchau, Pessoal, tchau. tchau, Tchau, gente. Se Felipe. cuida. Obrigada. Tchau, tchau. Sucesso. Obrigada. Obrigado.